Bem-vindo ao curso de mineração de dados. Aqui podemos ver a estrutura do curso. Na parte 1, que é a parte que estamos estudando agora, vamos ver uma introdução. Na parte 2, vamos estudar a ferramenta Weka. Na parte 3, vamos falar de classificação e em seguida regressão. Depois vamos ver classificação e regressão na prática. Na parte 6, vamos falar agrupamentos e depois sobre agrupamentos na prática. Depois, regras de associação e regras de associação na prática. Em seguida, seleção de atributos, depois filtros, visualização de dados, classificação avançado, depois a ferramenta Experimenter, depois Knowledge Flow e, para encerrar, na parte 16, a ferramenta Simple CLI. Muito se fala hoje sobre o fenômeno chamado Big Data. Ele trata sobre dados produzidos em grande volume, velocidade e variedade. Porém, dados produzidos não têm valor se não puderem ser analisados. É preciso extrair informação e conhecimento dos dados. A mineração de dados, ela tem esse papel, ela ajuda, ela auxilia na extração de conhecimento e informação dos dados produzidos. O aprendizado de máquina é capaz de identificar padrões que dificilmente seriam identificados a olho nu, usando técnicas triviais de análise de dados, como filtros, junções, pivôs, agrupamentos, usando uma planilha eletrônica ou mesmo uma ferramenta de consulta de linguagem SQL. A mineração de dados está intimamente relacionada com o aprendizado de máquina e a inteligência artificial. Observe esse exemplo. Temos aqui dados de um cliente que está solicitando crédito. Você daria crédito a esse cliente? Observe que ele tem um histórico de atrasos em solicitações de créditos anteriores. Uma simples análise, sem usar uma ferramenta especializada, poderia concluir que não seria conveniente dar crédito a esse cliente. Porém, um algoritmo de aprendizado de máquina, ele pode dar com 75% de chance de acerto que este cliente seria um bom pagador, mesmo tendo atrasos anteriores em solicitações de crédito. A mineração de dados tem sua aplicação cada vez mais difundida em áreas que antes a gente não podia imaginar que haveria uma aplicação prática, pois os modelos de negócio existentes, os dados não se encontravam armazenados digitalmente. Um exemplo é a própria análise de sentimento, muito utilizada hoje por empresas para avaliar a reputação da empresa em redes sociais. Aqui podemos ver diversas áreas em que a mineração de dados e o aprendizado de máquina é utilizado. Vamos ver então algumas aplicações clássicas na área de marketing. O aprendizado de máquina ele pode nos ajudar a responder perguntas como: quais clientes irão responder a quais promoções? Qual a combinação de produtos que mais vende? Quais clientes irão comprar mesmo sem ofertas? Identificação de consumidores alfa, são aqueles consumidores que atraem outros consumidores. Churn analysis, ou seja, quais clientes tendem a abandonar a empresa. Na área de educação, quais alunos irão abandonar o curso e por quê? Quais alunos são mais fiéis? Quais alunos têm mais probabilidade de voltar a fazer novos cursos? Quais cursos serão mais rentáveis? Quais cursos com quais características atraem mais alunos? Na área de recursos humanos, qual o perfil de talento é mais adequado para qual vaga? Qual o perfil de funcionário que abandonará o emprego e quando? Quais ações são efetivas na produtividade? Quais funcionários serão mais bem-sucedidos? Na área de finanças, prever a performance financeira da organização, mitigar riscos futuros, apoiar na escolha de investimentos e parceiros. Então, esses foram alguns exemplos clássicos em que o aprendizado de máquina e a mineração de dados é utilizado. Existe uma grande quantidade de ferramentas de mineração de dados disponíveis no mercado.
podemos dividi-las em comerciais e open source. Nas comerciais, podemos citar Microsoft, SAS, IBM, Oracle. Em open source, Weka, R e Orange. No nosso curso, optamos por usar, nos capítulos práticos, a ferramenta Weka. Por quê? Primeiro, porque é uma ferramenta bastante madura, que vem sendo aperfeiçoada desde os anos 90. Possui um conjunto muito grande de algoritmos capazes de executar as mais diversas atividades de aprendizado de máquina. Depois, por ser um produto open source, pode ser facilmente baixado e utilizado. Não há custo de utilização, não é preciso registrar, não é preciso baixar versões de avaliação. Você pode simplesmente acessar o site da ferramenta, baixar e utilizar. E por fim, ela possui uma interface gráfica muito rica, que o usuário não precisa digitar código. Dessa forma, o aprendizado da mineração de dados é mais fácil e intuitivo. Embora vamos utilizar uma ferramenta específica, o Weka, é importante destacar que os conceitos e as técnicas que vamos aprender podem ser aplicados em qualquer ferramenta. O aprendizado de máquina é uma disciplina universal, não funciona apenas na ferramenta Weka. Vamos falar um pouquinho da estrutura de dados na mineração de dados. A maioria dos dados em que a gente trabalha para analisar hoje em dia estão no formato relacional. No formato relacional, o negócio, ou seja, aquilo que a gente precisa analisar, está normalmente dividido em muitas tabelas, através de chaves primárias e chaves estrangeiras. Na mineração de dados, a estrutura esperada é um pouco diferente. Então aqui a gente vai fazer uma analogia entre a estrutura de dados da mineração de dados e um banco de dados relacional. Em mineração de dados, temos atributos ou dimensões. Eles são equivalentes no modelo relacional às colunas. Os atributos na mineração de dados possuem cada um uma característica do negócio. Então, por exemplo, nós estamos vendo aqui características do tempo. Então, a primeira coluna nos mostra a aparência, a segunda a temperatura, a terceira a umidade, a terceira o vento, e a última coluna nos diz se a gente vai poder jogar ou não nesse dia. Uma outra característica que diferencia a estrutura de dados da mineração de dados é uma coluna especial chamada classe. Essa coluna ela vai estar normalmente situada como o último atributo da relação. Então, a gente tem aqui nesse exemplo a coluna play. A classe é uma coluna especial porque é ela que queremos prever ou descrever no nosso trabalho de aprendizado de máquina. Nesse exemplo, nós temos as características do tempo e queremos saber se a gente vai poder jogar ou não neste dia. As linhas de uma planilha ou de um banco de dados relacional em aprendizado de máquina são instâncias. Cada instância é um evento do negócio. Por fim, o que é uma tabela em um banco de dados? Em aprendizado de máquina é uma relação. A relação possui todos os dados necessários para explicar o negócio, sendo que normalmente cada evento ocorrido representa uma linha chamada de instância. Essa instância está descrita através de atributos ou dimensões. É assim que nós vamos tratar os dados durante o curso, através de atributos, classes, instâncias que formam uma relação. Outra distinção importante que a gente tem que ter é que no banco de dados relacional temos diversos tipos de dados, inteiros, numéricos, data, booleano. Em mineração de dados também a gente pode ter vários tipos de dados. Porém, para o nosso curso, a distinção principal que a gente precisa ter é entre dados nominais, que podem assumir qualquer tipo de valor, e dados numéricos. Vamos ver esse exemplo. Aqui, a coluna aparência é um dado nominal, que pode ser ensolarado, nublado, chuvoso.
Já a coluna temperatura é um dado numérico, que pode ter números inteiros ou números reais. O aprendizado de máquina está dividido em 4 grandes grupos de tarefas: classificação, regressão, agrupamento e regras de associação. Vamos tentar entender a seguir as características de cada tipo de tarefa. Vamos iniciar por classificação. Observe a figura. Dentro dos retângulos, os círculos coloridos já estão classificados como amarelos, vermelhos ou verdes. Os círculos à esquerda, como a interrogação ao centro, não têm ainda cor definida, ou seja, ainda não estão classificados. O aprendizado de máquina deve analisar quais são as características que definem a cor ou a classe de cada círculo e atribuir uma cor ao círculo sem cor. Usamos classificação, por exemplo, para prever uma fraude, descobrir a qual espécie um animal pertence, prever uma doença ou classificar um tipo de fungo. Vamos ver aqui então outro exemplo de classificação. Aqui temos instâncias de solicitação de crédito. A coluna mais à direita, a classe, ela nos diz se a pessoa que está solicitando crédito é um bom ou um mau pagador. Então este é um exemplo clássico de classificação que nós vamos estudar ao longo do nosso curso. A regressão também é um tipo de classificação. Porém, enquanto a classificação à classe é um tipo de dado nominal ou categórico, na regressão a classe é numérica. Ou seja, aquilo que queremos prever é um atributo numérico. Prever a altura de uma pessoa a partir do peso é um exemplo de tarefa de regressão. Nesta relação, temos dados coletados de CPUs, de processadores, e estamos tentando prever o desempenho do processador. A próxima tarefa que vamos estudar é agrupamentos. Em agrupamentos não existe uma classe. O objetivo é criar grupos e atribuir as instâncias dos dados desses grupos, a partir das características ou atributos dessas instâncias. Observe a figura. Dessa vez não existem grupos de círculos coloridos com os quais podemos comparar as características dos círculos sem cores para ver aonde os melhores se encaixam. O agrupamento vai buscar semelhança entre as características dos próprios elementos e atribuir grupos a eles. Exemplos de uso de agrupamento: identificar grupos de clientes e direcionar campanhas de marketing, identificar tentativas de acesso à rede, categorizar uma nova espécie, entre muitos outros. Este conjunto de dados é um clássico da mineração de dados. Foram coletados de flores de íris. E aqui a gente tem as medidas da sépala e da pétala de cada planta. Eu ainda, supostamente, não sei a espécie. Eu posso atribuir estes dados a um algoritmo de agrupamento para que o algoritmo ele mesmo distribua estes dados em diferentes grupos. Ou seja, eu ainda não tenho uma classe, eu ainda não tenho uma espécie. Eu posso usar o agrupamento para que estas flores sejam divididas em grupos, ou seja, que sejam agrupadas. A regra de associação busca a relação entre itens. Observe a figura. Cada círculo pontilhado foi composto de um determinado número de círculos coloridos. Algoritmos de regra de associação podem gerar muitas regras nesse cenário. Uma delas seria, por exemplo, que a chance de existir um círculo azul havendo um círculo amarelo é de 33%. A aplicação clássica em regras de associação é a cesta de compras. Quem comprou o produto A também pode comprar o produto B. Porém, tem ampla aplicação em diagnósticos em medicina, censos, etc. Aqui nós temos um pequeno conjunto de dados mostrando transações de cesta de compra. Um outro conceito importante que deve
que deve ser conhecido é o de supervisionado versus não supervisionado. As tarefas de mineração de dados são ditas supervisionadas quando existe uma classe ou um atributo especial com o qual se pode comparar e validar o resultado. Classificação, que nós vimos, é uma tarefa supervisionada. Já uma tarefa não supervisionada é aquela que não existe uma classe, não há um rótulo prévio. Agrupamentos, que também já estudamos, são exemplos de tarefas não supervisionadas. Um último conceito para encerrar este capítulo. Tarefa não é algoritmo. Vamos tentar esclarecer a diferença entre tarefa de mineração de dados e algoritmo. Uma tarefa é um tipo de mineração de dados que tem um objetivo específico. Cada tipo de tarefa pode ter várias ou até dezenas de implementações diferentes através de diferentes algoritmos. Todos os algoritmos de uma mesma tarefa normalmente têm o mesmo objetivo. Por exemplo, Naive Bayes é um algoritmo de classificação, assim como PART, que são implementados usando conceitos e estruturas totalmente diferentes. Porém, o objetivo deles é semelhante: classificar dados.